E eu separei aqui esse tema em alguns tópicos para a gente passar a régua aqui, passar o pente fino, né, em todos esses critérios aqui de análise, para que você saia daqui com bastante clareza, né, das diferenças aí dos materiais e como você deve avaliar a solução para tomar essa decisão do seu projeto. Então, o primeiro ponto é o seguinte, né, pessoal? Por que é necessário tomar essa decisão? Por que a gente precisa realizar essa análise que nós vamos realizar nessa aula? Alguns pontos aqui, né? Primeiro que os materiais aí, enrocamento e gabião, né, são materiais convencionalmente utilizados para revestimento de canais, tá? Então, tanto o enrocamento como o gabião são soluções muito antigas, né, que são utilizadas aí para proteção de leito, proteção de rio, curva de rio, de margem, né? Então, são soluções aí amplamente difundidas, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, basicamente, nós temos essas aplicações aqui desses materiais como revestimento, ok? Segundo ponto, pessoal, uma análise crítica da solução com melhor custo-benefício. Então, obviamente que na engenharia a gente trabalha sempre com o custo-benefício, né? Ou seja, é a melhor técnica com o melhor investimento, com o melhor preço. Obviamente, se a gente focar só no preço, nós vamos muitas vezes ter ali um material que não atende muitas vezes o que é necessário na obra, né? Agora, se nós focarmos somente na técnica também, muitas vezes a gente vai chegar numa solução ali faraônica, né, que tecnicamente é excelente, mas que vai onerar bastante ali os recursos, e muitas vezes nem tem esse recurso suficiente, né? Então temos ali basicamente esse equilíbrio, né, de custo-benefício da solução, ok? Essas soluções em si, enrocamento e gabião, como são soluções aí bastante convencionais, já tem uma aceitação muito grande hoje no mercado, né? Então, difícil você ter algum órgão, né, algum cliente que vá barrar esse tipo de solução dentro de uma obra em específico, tá? O enrocamento é uma solução bem antiga, uma solução que tem uma adaptação, né, melhor ali na margem, né? É uma solução simples, né, 100% ali natural, né, porque é rocha ali e tudo mais. E o gabião também nessa linha, né? Bastante versátil, flexível, também é composto ali por pedra rachão, que é rocha. Então, ambos têm uma boa aceitação, têm um reconhecimento aí satisfatório no mercado, certo? E um outro ponto, pessoal, para a gente fazer essa análise é justamente aprender a dimensionar corretamente essas soluções. Então, são soluções que você muitas vezes vê uma obra ou vê uma foto em específico, parecem muito as soluções, né? Elas se parecem muito, mas elas não são idênticas, né? Elas possuem bastante, assim, muitas diferenças aí relevantes, ok? Então, quando você olha lá um canal de enrocamento ou olha um canal de gabião, aparentemente são similares, né? Muitas vezes pode até confundir, achar que um é outro e outro é um, né? Mas existem muitas diferenças fundamentais aí que a gente vai entender, tanto das soluções em si, como no seu respectivo dimensionamento, ok? Bom, vamos lá. Canalização em enrocamento. Então, olha só, nós temos aqui uma foto de uma canalização em enrocamento, que é bastante simples, né? Então, é lançamento de enrocamento para revestimento e proteção da calha. Então, enrocamentos são fragmentos de rocha. Tá? Então, eles podem ser britados ali com diâmetros um pouco maiores do que a pedra de mão e vão basicamente revestir aqui a calha, fazendo a seguinte função. Olha, o revestimento do enrocamento deve permitir ali a passagem de água, mas não deve permitir a erosão do leito. Essa é a função do enrocamento ali num curso d'água em uma canalização, ok? Já a canalização em gabião. Bom, se você olha a foto sim, você pode até confundir um pouco, né? Mas aqui nós estamos falando de gabião, né? Então, gabião é uma peça, né, constituída por uma malha metálica, ok? Essa peça ela é prismática e ela é preenchida com pedra de mão, que é o famoso rachão, né, com diâmetros ali de 12 a 15 centímetros na média, tá? Então são diâmetros menores, tá? E a grande diferença do gabião é que ele tem esse poder aí de confinar esses elementos, né? Então, o enrocamento ou o rachão, eles não possuem uma coesão, né? Eles não têm nenhuma cola entre eles. O que tem só é o peso da peça e tem o embricamento, que é o encaixe entre uma peça e a outra, tá? Então, essas parcelas mantêm ali a solução estável. Agora, o gabião, além dessas parcelas, você tem uma parcela ainda de confinamento, que é gerado através da malha, que é o próprio gabião, que faz o confinamento do rachão. Tá? Então, mesmo que na foto seja bastante similar, né, nós temos um efeito a mais ali no gabião, que a gente vai ver que possibilita enxugar ali a espessura da solução muitas vezes. Tá? Bom, falando aqui em critérios hidráulicos de dimensionamento, o enrocamento em si, o canal enrocamento, uma das ferramentas que podem ser bastante utilizadas aí para fazer esse tipo de análise é justamente o cisco.
tá? O Cisco é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo FMG junto com a Pimenta d'Ávila, que existem vários módulos dentro do Cisco, onde um desses módulos você consegue fazer um cálculo hidráulico de um canal em enrocamento, ok? Uma ferramenta aí 100% gratuita, tá? Então, olha só, para quem não conhece, né, é justamente essa ferramenta aqui, ok? Dentro dela você tem estruturas hidráulicas, singularidades. Então, para calcular um canal em enrocamento, onde que você vai? Você vem aqui em escoamentos livres. Aqui em cima você tem uma máxima eficiência, ou seja, o software vai dimensionar a seção para você. E aqui você tem seção regular. Seção regular, você que vai especificar a seção e avaliar no software, tá? Então tem essa pequena diferença aqui nos dois, né? Se eu seleciono seção regular, abre aqui algumas opções para mim, como regime uniforme, crítico, variado, e tem uma opção a mais que é canais em enrocamento, tá? Então se eu quero fazer um dimensionamento desse canal em enrocamento, uma análise hidráulica, eu clico aqui nessa opção. Clicando nessa opção, as outras opções estão desabilitadas, venho direto aqui em OK. Cliquei aqui em OK, meu deu uma travadinha, vamos esperar abrir. Pronto. Então nós temos aqui essa segunda abinha, terceira abinha já, né? Trazendo uma referência que diz o seguinte: as metodologias adotadas para a formulação dos cálculos de diâmetro médio das pedras de enrocamento, ou seja, D50, né, foram preconizadas por esses autores aqui, e ele mostra, né, uma lista aqui de autores. A metodologia adotada para o cálculo de coeficiente de Manning associada ao D50 no enrocamento foi preconizada por outro autor aqui, que é o mesmo, né? Por sua vez, a metodologia assumida para cálculos de diâmetro D0 e D100 e da espessura da camada de enrocamento foi desenvolvida aqui através de Pinheiro 2006. Então, quando eu clico aqui no izinho, aparecem aqui, né, as referências, quem quiser se aprofundar também nessa questão, ok? Beleza. Então, aqui, qual é a sequência aqui da coisa, né? Nós temos uma sequência onde ele pede a vazão, a largura inferior, a inclinação lateral, né, se é 1,5 para 1, se é 2 para 1, e assim vai, a declividade e o coeficiente de uniformidade. Então, estuda isso daqui para a gente fazer uma análise hidráulica de uma seção de canal em enrocamento, certo? Então, vamos lá. Vazão. Bom, aí aqui, pessoal, a gente não vai entrar no mérito de cálculo hidrológico, né? Delimitação de bacia, caracterização de bacia, porque tudo isso ia roubar um tempão aqui dessa aula, e a gente já tem diversas aulas aqui, né? No YouTube aqui, né? Então, assim, não tem necessidade, tá? Então, vamos partir aqui das premissas básicas. Vazão de projeto. Digamos que esse canal tem uma vazão de 15 metros cúbicos por segundo. A largura do canal de 2 metros. A inclinação lateral, vamos colocar aqui 1,5, ou seja, ele é 1,5 para 1 na lateral. A declividade, vamos colocar aqui 0,01, ou seja, 1% de declividade. E o coeficiente de uniformidade é referente aqui aos tamanhos, né? A uniformidade do próprio enrocamento, o nosso CU, ok? Aqui tem umas referências também de CU, ó. Coeficiente de uniformidade varia de 1,21 a 0,33, conforme aqui uma literatura inicial, tá? Outra literatura, né, indica CU gira em torno de 2,2. Para uma análise mais conservadora, sugere-se adotar o coeficiente de uniformidade igual a 2,2. Então aqui, pessoal, dificilmente você vai conseguir esses valores aqui, né, e esse controle tão grande do enrocamento na obra. Então, uma coisa é o papel, né? Especifiquei um tamanho de enrocamento X. Outra coisa é na obra. O pessoal, muitas vezes, não tem tanto esse refinamento assim na obra, né? Então, o mais indicado aqui, realmente, é que a gente utilize um valor mais conservador, como está sendo indicado pelo próprio software, que é 2,12. Eu colocaria aqui 2,12, tá? E venho aqui em calcular. Clicando em calcular, enche a barrinha verde. Posso clicar aqui em OK, tá? E aqui em cima ele mostra, ó, um D50 calculado. O D50 calculado, ele é um valorzinho bem quebradinho, tá vendo? 0,256. Então, o que eu vou fazer? Vou adotar aqui, ó, um D50 de 0,25, que é um valor mais conhecido, tá? Ou poderia até adotar um D50 de 0,30, ok? Então, vou clicar aqui em OK. Com essa informação, ele define para mim o meu D0 e o meu D100, tá? O meu diâmetro mínimo e o diâmetro máximo. O meu D0, vou adotar aqui 0,20, ele está um valor quebradinho. E o meu D100, vou adotar 0,50, também está um valor quebradinho, certo? Então, o meu D50 adotado, baseado no calculado, é 0,30. O meu D0 adotado, também baseado no calculado, é 0,20. E o meu D100 adotado, baseado também no meu D100 calculado, é 0,50. Clica aqui em calcular agora, e ele já apresenta os resultados aqui para mim. Então, olha só. Largura inferior, eu já tinha. Largura superior eu não tinha, mas fazendo a relação de 1,5 para 1 nas laterais, ele vai encontrar essa largura superior. Coeficiente de Manning aqui, ó, né? Então, reforçando aqui as bibliografias utilizadas, mas é de 0,03, também não vai variar muito disso, né?
0,03, 0,085, 0,04, não vai fugir muito disso para enrocamento. Profundidade normal, 1,38. Velocidade do escoamento, 2,66 metros por segundo. Espessura do enrocamento. Aí nós temos o seguinte, pessoal, essa espessura, ela pode ser baseada aqui em 1,5 vezes o nosso D100, ok? Ou ela pode ser baseada 2 vezes o nosso D50, tá? Nós temos duas espessuras aqui calculadas. Perceba que, como o nosso D100 é diferente do D50, e aqui nós temos multiplicadores diferentes também, obviamente o valor vai dar distinto, tá? Dando o valor distinto, qual que seria a recomendação? Trabalhar com a maior espessura, tá? A favor da segurança. Então, aqui, por exemplo, nós teríamos uma camada de 75 centímetros de espessura, com o diâmetro médio de 0,30, o diâmetro mínimo de 0,20 e o diâmetro máximo de 0,50, certo?